Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mudando de Assunto Pode. Comigo, Amanda Sanches, e com ela. Suzela Lisboa, bem-vindos. Ô Su, esses dias estava vendo lá no seu Instagram Hum. sobre sua história de amor, sobre um pedido de casamento na igreja que em breve irá acontecer. Ai, Queria que meu você me Deus. contasse um pouquinho sobre isso aí. Porque uma curiosidade também, eu e Daniel, nós somos casados, fizemos festa, tudo, mas a gente também não casou na igreja. Aí me deu um gatilho, já falei Você até tem pra ele. vontade? Falei pra ele, eu falei: "A Hã. gente vai casar na igreja". E eu vou contar depois essa história, mas eu queria que você contasse um pouquinho da história de vocês. Ai, vamos lá. Gente, que história louca. A minha história e do Cleiton, assim, de amor não é nada cronológico, assim, sabe. A gente teve filho antes de casar e não sei o quê. Então eu vou contar tudo isso pra vocês. Eu já tô aqui, ó, com vinhozinho pra Boa, te ouvir. boa, boa. E mais uma coincidência, né. As 2 Gente, é ainda não demais. são casadas na igreja, isso é muita conexão. Mas vamos lá, sabe que quem tem fé experimenta milagres, né. E o Cleiton, né, o nosso relacionamento é mais uma prova disso, de um milagre, assim. Eu pedi ele pra Santa Terezinha, acho que eu já contei essa história em algum episódio aí, com as características dele, assim, exatamente. E aí tinha aparecido uma outra pessoa, assim, e eu contando pra minha mãe: acho que é tal, aí a minha mãe deixou a taça de vinho, assim, cair, ela: "Não, não é esse, reza pra Santa Terezinha", e foi aí que surgiu essa história de rezar pra Santa Terezinha. Essa sua mãe também Super sensitiva, né. super. E reza pra Santa Terezinha, tal, que você vai receber o sinal. E nisso, eu conheci o Cleiton numa reunião de trabalho, Vocês mas trabalhavam na mesma empresa? na mesma empresa. E nessa reunião eu saí com a minha chefe e falei: "Gente, eu vou casar com esse homem". Mas não sei por que eu falei isso, sabe, não fiquei assim, sei lá, ele é bonito, tal, mas falei do nada: "Nossa, acho que eu vou casar com esse homem". E ela falou: "Ai, ele é lindo mesmo, é super educado, não sei o quê". E nisso passou, a gente começou a se seguir, na época Facebook, ia curtir algumas coisas, comentar. E outra coisa também, eu tinha certeza que 11/11/2011 eu ia casar, ia acontecer alguma coisa, foi no dia que eu conheci o Cleiton nessa reunião de trabalho, 11/11/2011. 2011. E onze. E Chocado. aí, a gente começou nessa paquera, tal, teve final de ano, festa da firma, né, fomos nós. Aí eu passei por ele, estava tocando Michel Teló, sabe, "Ai, se eu te pego", e ele puxou o meu cabelo, assim, passou a mão, "Nossa, você tá mais loira", e eu virei furiosa, né, tipo, quem tocou em mim? Quem tocou no meu cabelo, Quem sabe. é o Que louco que tá louco, é. aqui no meu Virei cabelo? furiosa, ele: "Nossa, você tá mais loira". Eu falei: "É, tô". Ele: "Viu, se eu não tivesse que cuidar dos suíços", que ele estava recebendo visita de fora, "eu queria conversar mais com você". Daí eu falei: "Se enxerga, né, você não tá cuidando nem de você". Isso aí. Gente, que Aí ele falou: mulher. vai ser essa daí". Neste minuto, ele Nesse me amou. Foi tipo isso, viu. Porque ele estava, né, todo serelepe, todo mundo, né, festa de final de ano e tinha uma galera bem jovem, assim, na época, então todo mundo curtindo. Depois dessa festa, mais intenso as trocas de mensagens, tal, e ele me chamou pra ir no parque. E gente, acho que um dia antes eu tinha saído com umas amigas num bar lá perto da Faria Lima, alguma coisa assim, pra assistir alguma luta de MMA, sabe, aquela época que Sei. isso parava. E aí eu não fui, eu Você deu um esqueci, eu não bolo no fui, Clayton? dei um bolão no Cleiton. Aí, a segunda vez também ele convidou pra ir alguma coisa, também não fui, ele falou: "Bom, essa é a última vez que eu tô te chamando pra sair, já comprei os ingressos para o cinema, tá aqui, vamos, a gente se encontra", porque ele ia estar por lá, eu ia trabalhar, só que na época eu estava trabalhando em um projeto lá na zona leste, e ele tinha ido ajudar lá na Oscar Freire, alguma coisa, eh, e que a gente combinou por ali. Gente, eu cheguei, estava um trânsito, você não tem noção, e eu queria passar em casa ainda, tentar me arrumar, sabe, alguma coisa assim.
Eu cheguei faltando 10 minutos para o filme acabar. Ele Nossa, ficava zero. mandando mensagem: "E aí, está chegando?" Eu falei: "Não, eu tô, é só mais um pouquinho. Não, eu tô, vai demorar só mais um pouquinho." Ele: "Bom, eu tô Este deixando o seu homem ingresso." este homem caiu no seu colo, Caiu. você esfregou, assim, ó, de tipo e ele seguiu tentando, cara. Não, super. E o pior, assim, né, eu pedi isso e eu não queria ver, entendeu. Por isso que eu acho que foi tão insistente: "Minha filha, você não pediu isso? Então, tipo, se liga, né." A E Sam tá lá aí, assim, lá em cima assim, tipo: "Não tipo, meu acredito". Deus do céu. E aí falando com ele: "Bom, eu tô deixando o seu ingresso com o cara da portaria e você entra." Aí eu, faltando 10 minutos, eu mandei: "Tô aqui, já peguei o ingresso, tô na porta da sala." Ele: "Ah, eu tô indo aí te buscar." E ele falou que foi muito engraçado, porque as pessoas queriam sentar do lado, acho que não tinha no cadeira numerada. É, naquela época não "Não, não, tinha. tem ge" é, naquela época a gente estava aí. "Ah, não, não, aqui tem gente." Tipo, essa pessoa nunca aparecia, né. Filme todo. O filme todo, faltando 10 minutos, daí ele falou: "Bom, o que que eu vou fazer agora?" "Ah, vamos jantar?" Daí a gente foi ali no Frevo da Augusta, a gente comeu um Beirute, assim, ficou falando, e nada, daí ele me deixou no carro, ele tinha estacionado ali do lado, eu estacionei muito mais pra frente, ele: "Não, eu te deixo no carro." Não rolou beijo, nada, só conversa. Aí depois ele me chamou de novo: "Vamos então agora de verdade sair pra jantar e eu passo aí e te pego?" Falei: "Tá bom." "Você tem alguma restrição alimentar?" Eu: "Não, eu odeio pimenta." Ele me levou num tailandês, super apimentada a comida, assim, eu nunca tinha comido Ele comida perguntou, tailandesa. ele perguntou, você não Ele respondeu. perguntou, né, verdade. E aí foi essa experiência, não rolou beijo, ele me deixou em casa, eu falei: "Gente, que menino estranho também, né." Mas tudo bem, daí ele falou no outro dia: "Bom, já que naquele dia você não foi no parque comigo, você me deu o bolo, vamos se encontrar no Parque Villa-Lobos, que é aí pertinho?" Eu falei: "Ah, tá bom." Fomos no parque, começamos a andar, ele andava de skate, e tal. Aí a gente sentou num banco e ele ficou, assim, alucinado, tocou no meu braço, assim, como se não estivesse acreditando, e aí rolou o beijo. Que E lindo. depois disso, a gente, assim, nunca mais se desgrudou. Todos os dias a gente se via, um pegava no trabalho, o outro, sabe, e ficou nisso muito intenso. Ele foi para Porto Alegre passar o Natal, mas antes de passar o Natal a gente se deu presente um para o outro no dia 18 de dezembro, que é o nosso dia oficial, assim, a gente comemora. E aí 18 de dezembro? 18 de dezembro. Aí ele foi pra Se eu Porto te Alegre. falar não, É. mentira, não tenho nada Não, 18 de dezembro. para que eu ia falar: "Meu Deus, somos Não. gêmeos." Aí, amiga, Nossa, ele mas ia vol mas hã, você tem uma coisa com o final do ano, né, com novembro, com dezembro, com datas, com mudanças, com recomeços, com total, total, gente, acontecem muitas coisas nesse período, assim, é engraçado, né. Aí ele ia passar o ano novo lá, só que como a gente estava tão intenso assim: "Não, eu vou voltar de carro no dia, sei lá, 30. E a gente passa juntos." "Ah, tá bom, então quando você chegar." Uma amiga nossa, que é a nossa madrinha, a Tassi, madrinha da Nina, falou: "Ah, vamos fazer alguma coisa aqui em casa então." "Tá bom." Aí ele falou: "Ó, eu vou demorar um pouquinho, só que aconteceu um imprevisto, mas eu vou." Gente, ele tinha capotado o carro, perto ali da Serra de Curitiba, alguma coisa assim, estava esperando o guincho pra chegar, pra pegar um táxi, um Uber, pra ir jantar com a gente, não tinha falado nada. Eu falei: "Mas o que aconteceu?" "Ah, capotei o carro, assim." E deu PT no carro, mas como a gente estava tão intenso, todos os dias um levava, um buscava, a gente ficou usando o meu carro pra tudo, assim, ele mas ele não recebeu. se ele não se machucou com nada, não aconteceu nada. Nada, nada, nada. Só foi pra quê? Nada por acaso, né. Pra receber o seguro do carro, e a gente comprou a nossa primeira casa em São Paulo. Na verdade foi só ele essa primeira casa, mas logo a gente foi morar junto, eu comecei a procurar casa com ele, assim, sabe. Então eu participei disso, a gente escolheu a nossa primeira casa, tal, e fomos. Só que como tinha o problemaço, né, que a gente trabalhava na mesma empresa, e não podia se relacionar. Isso porque a gente não era um direto do outro, nada, só que tinha isso. Então a gente começou o nosso relacionamento, foi morar junto, sem casar, inclusive, oficialmente, né, ali Sim, com sim. papeladas e tudo. Depois de 6 meses morando junto, eu fiquei grávida do João.
E aí, a gente queria super, só que a empresa não queria, né. E aí, eu voltando de licença maternidade, o RH me chamou numa sala, assim, pra gente conversar, tinha o meu chefe, a chefe do meu chefe e uma pessoa de RH. E meio que colocando uma pressão, sabe, que a gente tinha que escolher quem ficaria na empresa, e que eles apostavam muito em mim, "Olha quanto a empresa também já investiu em você", e eu respondi: "Olha quanto também eu já investi na empresa, quanto Sim, é eu me uma troca. dediquei, quanto eu". Mas foi uma parte meio feia, assim, sabe, e um momento super sensível de você estar voltando de uma licença maternidade do seu primeiro filho, que você não sabe nada como vai ser, né, como tem vários, esses processos, assim, né, de quebrar esse ciclo, assim, de 6 meses. Fiquei 7 meses, na verdade, em casa com o João. Então foi É uma exceção, né, são pouquíssimas empresas que têm esse tipo de licença sim, maternidade mais prolongada, o meu eram 4 só. caramba. Meu eram 6, eu peguei um mês de férias e aí ficou assim. Mas foi um momento, assim, muito difícil, né, mas a gente sempre muito unido e sempre firme no nosso relacionamento, então é óbvio que abala um pouco você passar por esse Sim, tipo de sim. situação e, meu Deus, né, a gente começando a construir uma família, como que a empresa te coloca nesse beco, assim, sabe, que de ter que escolher, enfim, foi meio complicado. Logo depois de um ano, né, Mas aí o ou que que vocês decidiram? nada, a empresa tinha que decidir. A gente falou: essa decisão não está nas nossas mãos, vocês que, né, que Sim, façam o que sim, tenham que sim, fazer, então. sim. Mas queria estava meio que direcionando para aonde vocês, se demitam. Não, né. E a gente nunca escondeu isso, desde o primeiro momento que a gente deu o primeiro beijo, a gente já falou para os nossos chefes, tal, então e o Cleiton super certinho, assim, foi olhar a política, não sei o quê, e tinha várias brechas. Ai, foi um momento, assim, intenso na nossa vida. Eu voltei de licença maternidade, né, depois de 7 meses em casa. Trabalhei mais 4 meses, fiquei grávida da Nina, também porque queria. Aí Nossa, eu não sabia que era tão perto assim um do é, outro. muito perto, 1 Aliás, ano você e 8. engravidou, ele estava com 1 ano e Ele estava com 9 meses. Não, 10, 11 meses. É eles muito têm 1 ano e pertinho, né. meio de diferença. É, muito perto, 1 ano e 8. Bom, aí mais essa bomba para o RH, né. E teve uma situação muito chata, assim, que o Cleiton estava no refeitório, e a business partner dele estava, assim, meio que atrás ou na frente dele. Ele: "Ah", ela: "Ah, tô sabendo, né, mais um filho, parabéns". Eu falei: "Ah, obrigada", né. E ela continua assim: "Ah, mas o que que é um peido pra quem tá cagado, né". Tipo assim, falando da nossa situação, já está complicada, mas eu achei tão foi tão sofrida essa parte, sabe, do RH de uma grande empresa tratar dessa maneira assuntos tão delicados, sabe. Então, nosso relacionamento passou muito por isso, e aí até Provações, né, amiga, de vocês ali, provações, reafirmarem o provações. que vocês queriam, que a família que vocês estavam construindo e validando ali o Super. amor de vocês, né. E acho que é por isso que a gente é tão unido, assim, sabe, até hoje. Nós 4 somos e a gente tem sempre esse lema com as crianças: "Família reunida", quando os 4 estão juntos, a gente sempre grita isso, fala, sabe. E aí, por isso que eu falo, não foi nada assim, a gente não casou meio que nosso namoro já foi um casamento, aí já teve filho e a vida assim, eu sempre quis casar na igreja, mas sabe quando a vida vai acontecendo e você vai passando, passando e tudo isso? Então aí a gente teve a Nina, na verdade eu estava com 8 meses, 7, o Cleiton foi desligado dessa empresa, aí por isso tudo, falaram que era e aí eu lembro que no dia ele me ligou: "Bom, eu tenho 2 notícias pra você, uma ruim e uma boa, qual você quer primeiro?". Eu já estava imaginando, né. Eu falei: "Ai, fala ruim, né". "Ah, acabei de ser demitido". Eu: "E a boa?". "A boa é que eu quero te pedir em casamento, quer casar comigo? Porque agora a gente pode, tá livre para isso?". Eu falei: "Ai, meu Deus, como vai casar eu com um filho pequeno, uma na barriga e Parindo o pai e outro. marido desempregado. Como que vai fazer isso, gente? Não fecha, não fecha essa conta".
Mas enfim, daí a gente casou logo em seguida no civil, fez um pequeno almoço, mas foi super gostoso, do jeito que a gente gosta também, mais intimista, tudo. Só com alguns amigos poucos, muito queridos, família. A gente fez em um restaurante, foi um dos primeiros que a gente foi. Aliás, nesse restaurante que a gente foi, a primeira vez que a gente saiu, eu tive a confirmação de Santa Terezinha, porque eu estava saindo, a gente foi jantar ali, ele me deixou em casa, eu estava indo embora, me despedindo, ele: "Espera, volta que você esqueceu uma coisa". Eu falei: "Não, não esqueci nada, minha bolsa tá aqui". Virou e pegou no banco de trás um buquê de rosas colombianas, assim, vermelhas, lindo. Daí eu falei e subi, falei: "Meu Deus, é Santa Terezinha, é ele". Eu ainda não estava acreditando que era ele, olha isso, né. Isso Falei: depois de "É". tudo depois de tudo que você não fez, você ainda Pois estava é. doida. E minha mãe ficou impressionada, ela falou: "Meu Deus do céu, tá vendo? Olha só, você recebeu o sinal, que coisa boa". E por isso, então, a gente não casou, aí foi acontecendo, aí mudando pra cá, coincidentemente, nem eu e nem o Cleiton, a gente foi crismado, e pra casar na igreja a gente tem que passar por esse processo. Então, ano passado a gente fez o cursinho de crisma, hã, não com a intenção total de casar na igreja, mas para fazer mais essa etapa da nossa religião. E aí, eh, foi um momento gostoso, esse de fazer a crisma com essa nossa idade também, nesse nosso momento de vida, né, ai, foi foi mágico e aí despertou, encantou na gente também: "Vamos casar na igreja, vamos casar na igreja". E ele me pede sempre: "Resolve a data, resolve a data". Eu falo: "Ai, meu Deus, É. não sei data". E eu brinco Eu com acho ele que podia ser 11/11. não, mas tem a data do que ele tá ai, não vou falar aqui, não vou dar spoiler. Não, não, Tem uma data aí que a gente tá pensando, mas legal. de novo, a gente quer uma cerimônia, assim, nossa, porque Sim, sim. é é é pra gente, a gente com Deus, assim, sabe. Então é um momento, ai, que a gente tá esperando que vai acontecer e vai acontecer de uma forma mágica. Até quando a gente foi falar com o padre, a gente falou assim: "Ah, mas que data vocês querem?" Eu falei: "Eu não tenho data, porque na verdade eu acho que o casamento vai acontecer eu, Cleito e meus filhos, assim, então não Sim, sei a data sim. que tiver disponível". Mas a gente pensou melhor: "Não, vamos fazer uma data, de repente". Mas então, essa confusão, foi tudo assim, morar junto, primeiro ter um filho, depois ter outro filho, depois casar no papel e agora casar na igreja, A sabe. igreja. Sim, que Uma legal, que legal. loucura. Eu quero saber de você e o Daniel também, se foi tão cheio de intensidade. Eh, foi, e é muito engraçado, né, que eu conheci o Daniel no ônibus indo trabalhar. Eu me apaixonei, assim, ele faz, assim, uma cara quando eu conto essa história, porque realmente, quando eu olhei pra ele, eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Assim, então eu olhei pra ele e falei: "Tem alguma coisa aí", sabe. E a gente pegava ônibus de manhã. Daniel tem um mau humor horrendo de manhã, ele é aquela pessoa que ele não Entendo bem, fala de manhã, sou eu. ele não olha para o lado, e eu aqui, ó, secando ele dentro da lotação, indo para o trabalho, Não e acredito. ele nem tchum pra mim. Aí ele brinca, né, que teve um dia que eu falei: "Você quer que eu segure sua mochila?" E aí ele brinca, ele não falou isso, mas ele brinca e ele fala: "Só a mochila?" Mas ele não falou isso, ele deu a mochila, eu segurei a mochila dele, mas assim, passou. Aí, eu descobri, eu vi uma foto dele, né, nos amigos em comum, dos amigos ali, da minha melhor amiga. Eu falei: "Quem que é esse cara? Eu pego lotação com ele". Aí ela falou: "É o irmão da fulana". Eu falei: "A fulana que estudou na nossa escola na sétima série?" Ela falou: "É, a fulana. Eu sou amiga de infância dela". Falei: "Como assim?" Ela falou: "O Dani, adiciona o Dani". Era na época do Orkut. "Adiciona o Dani no Orkut, que não sei o que, não sei o que lá". Nos adicionamos no Orkut. E aí naquela época não tinha SMS, não tinha WhatsApp, não tinha, a gente conversava pelo MSN. Então a gente começou a conversar ali e tal, uma mensagem ou outra, mas assim, não rolou nada. Isso Ah, foi em vamos, que ano? 2006 ou 2007.
acho que 2007. E ele me enrolou, assim, eu namorei outros caras, eu vivi minha vida, só que, coincidências, eu estudei na mesma escola que a irmã dele, na sétima série. O melhor amigo, irmão da vida, morava na casa em frente à minha, e eu nunca tinha visto o Daniel na minha rua. Meu Deus, A que gente nasceu coincidência. praticamente na mesma rua, é uma rua que muda o nome, mas é a continuação da rua, sabe. Enfim, estudávamos na mesma faculdade, os 2 faziam Unip, Não. assim, muitas coisinhas. Enfim, a vida passou e tal, em 2008 a gente conversava muito, eu estudante de psicologia e ele estudante de administração. Aí às vezes a gente chegava mais cedo na escola, ficava conversando, tal, e aí ele me fazia de psicóloga dele. "Ai, porque eu tenho um trauma, e que não sei o quê, que nã mas assim, só na conversa. Aí teve um dia que eu fui deixar ele, assim, na porta da sala dele, fui pra minha, porque até isso, esse ano a gente fazia aula no mesmo corredor, então a sala dele era aqui e a minha aqui. Eu: "Ai, tchau, tchau, tchau", fui dar um beijo no rosto, assim, ele virou e me deu um selinho. Ai, aí ih, filho. Mas assim, não foi um selinho, foi no cantinho da boca, assim, aí, sabe assim, ó, fogos, explosões e eu tinha 20 anos. Assim, ó, amor à primeira vista, apaixonada, já mandei mensagem pra minha amiga Bianca: "Ele me beijou, que não sei o quê, que" já aí já, minha Que filha. demais. E ali, o Daniel, ele é aquariano, o Daniel é uma alma livre, Daniel é uma pessoa, sabe, assim, desprendido das coisas. Eu sou capricorniana, eu gosto das coisas escritas, eu gosto das coisas desenhadas, sabe, assim? E ali, né, demos aquele selinho, aí depois um beijo e tal, passou uma semana, a gente estava no ponto de ônibus para ir para casa. Aí ele olhou assim pra gente, ele olhou assim pra mim, aí ele falou: "Tá bom, eu aceito". Eu olhei assim pra ele e falei: "Tá bom, você aceita o quê, cara?" Ele: "Ai, Amanda, eu sei que você quer me pedir em namoro, eu aceito". Eu olhei assim pra ele e falei: "É sério que vai ser assim?" Ele falou: "Ai, Amanda, ó, hoje é dia 30 de outubro. Hoje é dia 30, é um dia fácil pra lembrar". Spoiler, ele não lembra até hoje. Todo dia Não 30 de acredito. outubro eu fico com raiva dele. Ah, E ele falou assim: "Ai, vamos, hoje é 30 de outubro, é um dia fácil de lembrar, então tá bom, ai, vai, eu aceito". Aí eu olhei assim pra ele e falei: "Você quer namorar comigo?" Ele falou: "Quero, eu quero namorar com você". E a gente começou a namorar. que bonitinho. E, óbvio, 2 crianças, eu tinha 20, ele tinha 22 anos. Ele era uma pessoa que saía muito, ele tinha muito amigo, muitas amigas, ele tinha, né, uma vida social, assim, e eu nunca fui de vida social, eu sempre fui muito na minha, eu não era muito de balada, eu tinha poucos amigos, então você imagina, aquela pessoa super introspectiva, namorar com um cara super expansivo, super extrovertido, assim, a gente brigava ele fala que a gente não brigava, eu brigava sozinha, né. Ah, tá. Mas a gente brigava muito, assim, eu brigava muito com ele, eu tinha muitos ciúmes, eu era muito possessiva, mas ele me dava motivos, né. Ele me dava algumas muitos motivos, ele e algumas amigas. Mas enfim, eu falo que se a gente tá hoje junto é graças ao meu amor, assim, por ele, porque ele me deu vários motivos pra eu falar: "Cara, acorda". Né, olha pra mim, eu tô aqui correndo atrás de você, né. É uma troca, óbvio, eu também não era uma pessoa fácil e a gente trocou muito ali, eu aprendi muito com ele, com a família dele. Tenho certeza que ele também aprendeu muito comigo, com a minha família. E hoje você é uma pessoa É, fácil no relacionamento com ele? mais fácil do que eu era. Mais fácil do que eu era. E a isso, a gente começou a namorar com 20 anos, então com 24 anos, já estávamos 4 anos juntos. E eu tinha metas. Eu acho que eu já falei aqui, eu nunca sonhei com um Daniel, eu nunca tive esse sonho de ter um marido, uma família assim, filhos, mas não neste formato que a gente, né, idealiza ali mamãe, papai e filhinhos. Não, eu sonhava em eu ter filhos, eu não idealizava, não sonhava em ter um Daniel. O Daniel apareceu, ele conquistou o lugar dele e com 24 anos, na minha planilha, estava lá que eu ia engravidar. Então eu conversei com ele, virei pra ele, eu falei: "Olha, eu tô ficando velha e eu vou engravidar esse ano.
Ele começou a rir da minha cara, porque ele falou: "Velha, você tem 24 anos". Eu falei: "Eu tô ficando velha e eu vou engravidar". Em paralelo, eu conversei com a minha mãe, porque eu morava na casa da minha mãe, eu falei: "Mãe, vou engravidar este ano". Minha mãe só me olhou assim, Ô ela mãe, eu quero saber a reação. não, ela fez minha mãe é muito de boa, ela fez assim: "Daniel tá sabendo disso?" Falei: "Tá". Mentira! Já conversei com ele, ela falou: "E o que que ele falou?" Ele falou que eu sou louca, mas eu vou engravidar mãe, eu vou engravidar porque eu tô ficando velha. E aí na conversa com o Daniel, você não tá entendendo, eu chorava, mas eu chorava assim de escorrer pela parede, porque Mentira! eu porque a minha mãe teve meu irmão com 21 e me teve com 24, então minha mãe já estava no segundo filho, e eu não tinha filho ainda. Então na minha cabeça eu estava velha. Aí o que que aconteceu? Ele me deu o Martin, o Martin veio por isso, Ai, aí não ele me deu o acredito. cachorro, que ele falou: "Não, essa menina precisa de uma ocupação pra cabeça dela, né". Enfim, e aí fomos, aí ele me deu Martin, compramos nosso primeiro apartamento, ficamos noivo, nosso noivado foi uma coisa muito engraçada, assim, porque ele estava planejando uma coisa, mas a minha sogra achou a aliança, e minha sogra um pouco ansiosa. E aí a gente reuniu Aham. não, Medo. ela não contou diretamente, ela deu spoilers. Pensei que ela fosse pedir. Quase isso. A gente reuniu a família, como eu te falei, todas as datas a gente juntava a família, então Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, enfim. E aí era um Dia das Mães, estávamos as 2 famílias reunidas, e aí a minha sogra o dia inteiro. É, porque é a lei da vida, né, primeiro a gente namora, depois a gente Mentira, noiva, dando spoiler. depois a gente casa. Aí eu olhava assim pra ela e falei: "Tá falando, né?". O que Aí do aconteceu? nada ela soltava outra coisa. Aí quando ele veio com a aliança, eu não conseguia chorar, eu gargalhava. É o trauma da minha cunhada até hoje: "Você não chorou". Falei: "Como que eu ia chorar? Sua mãe não parou de falar o dia inteiro", tipo, estava na cara, assim. E aí ele me pediu em casamento e tal, a gente já estava vendo as coisas do casamento, a gente já tinha reservado o lugar, a gente já estava meio que tudo meio organizado. E aí falando do casamento, né, a gente como eu nunca sonhei com casamento nem nada, pra mim a gente podia ter casado no cartório, mas eu não abri a mão da gente fazer uma bela viagem. Então assim, eu quero fazer uma bela viagem, um mochilão pela Europa, qualquer lugar, mas eu quero viajar, eu não abro mão disso, mas a gente, né, não tinha dinheiro. E aí, enfim, a gente foi no casamento de uns amigos numa chácara, coisa mais linda, a gente falou: "E se a gente casasse aqui?". Boa, alugamos o lugar. Bom, mas aí a cerimônia, como que a gente faria a cerimônia? Assim, meu avô era evangélico, a avó dele, que já tinha falecido, a avó dele faleceu no ano que a gente começou a namorar. Aí eu tenho uma história bonita pra falar dela. Eu não conheci a Magnólia. E Não me liga. o meu avô era evangélico, nós temos uma parte da família espírita, nós somos católicos, então a gente tem uma mescla gigantesca. A gente falou: "Ah, a gente podia fazer um casamento mais neutro, né, pra não ser uma coisa dentro da igreja católica", enfim, a gente foi pensando em todos, a gente foi pensando muito em todos, assim. Aí a gente falou: "Ah, meu avô podia fazer a cerimônia", porque meu avô falava super bem na época, tal. Ele falou: "Ah, mas não faz sentido seu avô". Na verdade, o Daniel sensitivo já sabia que meu avô não ia estar no nosso casamento, que é um outro capítulo. Ele falou: "Ah, mas se a gente contratar uma celebrante?". Contratamos a celebrante. "Ah, mas e na festa?". "Ah, não, fulano fica na churrasqueira, ciclano". "Ah, não, vamos contratar um buffet". Então, assim, era uma coisa que era pra ser só a gente, só a família, a gente foi construindo. No final, nosso casamento, assim, tem gente que fala até hoje da cerimônia, da festa. Foi o final de semana nosso casamento, a gente alugou o final de semana da chácara, então no outro dia, no domingo, teve churrasco também, teve então Ai, que assim, delícia. foi lindo, e foi lindo porque foi uma construção, não foi uma coisa idealizada, que também é Hã. bonito você idealizar e realizar o seu sonho, mas a gente construiu, então: "Ah não, vamos a gente consegue pagar uma banda de música pra conseguimos". Eu lembro que na época eu queria entrar com a música Ainda Bem do Thiaguinho, só que pra na a banda que a gente fechou, eles não tinham a música escrita, teria que pagar pra escrever. A gente falou: "Ah não, não dá". Aí eu entrei com aquela Iris do Gogol Dolls.
que é maravilhosa também, e foi lindo. Então, assim, eram coisinhas, assim, que hoje a gente olha, gente, eu acho que era R$ 150 pra escrever a música. A gente fala: "Gente, a gente não tinha R$ 150 a mais", sabe, pra fazer. Sim, começo de vida. É, mas assim, foi muito lindo, eu ia entrar com o meu avô no meu casamento, porque já falei aqui que eu não tinha uma relação muito boa com meu pai, e meu avô faleceu 1 ano antes do meu casamento. Olha só. E foi aí que eu e meu pai a gente se perdoou, a gente se amou e eu entrei no meu casamento com meu pai e com minha mãe. Foi super lindo também, tem até um vídeo, assim, a hora que eu vou entrar, eu super emocionada, meu pai olha assim pra mim, e ele fala: "Segura fia, segura", e eu não choro, assim, sabe. Mas foi lindo, assim, casaria de novo, mas este ano nós fomos para o Brasil, e a gente falou: "E se a gente casasse no Brasil?". Na igreja, e a gente foi atrás das coisas. Só que como a Ai, que gente legal. mora aqui, a gente precisava pedir autorização da nossa igreja daqui para podermos casar lá. E aí a gente foi ver essa autorização demoraria entre 2 meses, faltava dias pra gente ir para o Brasil. Então a gente falou: "Ah, deixa pra lá", mas a gente tá com essa pulguinha aí Ah, de eu ou numa quero super que próxima vez aconteça. Eu quero ser uma convidada. próxima vez que a gente for para o Brasil ou então nós 4, porque a simbologia do casamento é isso, a nossa família, né. É, eu acho Eh é o grande significado, assim, né, e a gente que tem famílias, assim, sólidas, né, Sim, vocês sim, sim, 4 aqui, nós 4 sim. é um marco importante, legal de ser celebrado também, né. É, Mas o é. Cleiton tá assim: "Para de falar disso, meu Deus, as pessoas estão assim, estão me perguntando: 'E aí, vai ter festa, não sei o quê, a gente vai se con'" Para de Não, não vai ter festa e é um casamento intimista para 4. intimista, gente. Exatamente, é isso que vai ser. Mas, e alguma coisa é legal isso, né, porque a gente mudou, e no seu caso também, e despertou, pela nossa trajetória de não ter Sim, casado ainda na sim, igreja, sim, despertou isso aqui, né, na sim. Espanha, e só que muitos relacionamentos não passam por isso também, Não, né. não, Eu não. já escutei, assim, histórias de muita complicação, quando Sim, as pessoas sim. se mudam, porque é isso, o casal também precisa se adaptar à nova rotina, aos novos costumes. Às vezes um fica muito dependente do outro e de repente no país de origem não era assim, por causa da língua, porque não está se sentindo seguro. Porque trabalhava e parou de trabalhar. São muitas mudanças, né. São. Eu lembro, Su, que quando o Daniel veio morar aqui e eu fiquei, e que ele foi aquele ano que ele passou praticamente 7 meses aqui, eu lembro que antes dele vir, uma infeliz pessoa virou pra mim e falou assim: "É, toma cuidado, viu, que é muito tempo longe, você já viu, né, casamento não dura". E eu fiquei assim, foi uma pessoa completamente infeliz que me falou isso e eu sofri muito, porque eu falei: "Meu casamento vai acabar, porque Daniel tá longe, Daniel vai esquecer da gente, Daniel", sabe assim, não falando do Daniel, porque eu conheço o Daniel, conheço a essência do Daniel, conheço os valores do Daniel. Daniel jamais faria qualquer coisa que deixasse uma formiga me picar, sabe, assim. Ele é muito família, ele é muito homem honesto mesmo, que assume suas responsabilidades. Mas é aquilo, você tá carente, você tá ali imersa, e aí vem uma pessoa e fala isso pra você, sabe. Feliz. Super infeliz. Inclusive é super infeliz no relacionamento dela hoje. E que pena que você não respondeu: "Minha filha, eu soube escolher, né, então não vou passar por isso". Exato, exato. Mas Mas é difícil quando a gente tá passando por Foi uma intensidade tão grande, por isso que eu te falo, que facilitou muito a nossa adaptação quando a gente veio. Porque a gente estava com tanta saudade, e eu não tô falando saudade de físico, de sexo, isso também eu acho que é uma construção ali do relacionamento. Mas a gente estava com saudade de se ver, de se tocar, de de estar viver ali perto, juntos, né. fisicamente, sabe. Porque Uhum. a distância nos fez ficar muito mais próximos, assim, a gente
se falava todos os dias, a gente se comunicava, a gente sentia. Eu sofria coisas lá no Brasil, e aí muita gente falava: "Ai, você não vai contar pra ele?" Eu falava: "Vou". Teve um dia que o box do banheiro explodiu em cima de mim e dos meninos, eu cortei o pé, fui para o hospital tomar ponto, e ele estava aqui, assim. Aí muita gente fala: "Ai, mas nossa, mas você não devia contar pra ele porque ele vai ficar preocupado". Mas eu vou contar pra quem? Eu vou esconder do meu marido que eu tô sofrendo? Por que que eu vou sofrer e meu marido não vai saber? E não é sendo: "Nossa, ela quer que ele sofra". Não, nós somos um casal, a gente casou por isso, a gente tá construindo uma família pra isso, pra gente dividir as bênçãos, as alegrias, mas a gente vai dividir as tristezas também. Ele tem que aprender a lidar de lá, e eu tô aprendendo a lidar daqui. Sabe, assim, não tem nenhuma criança nesse relacionamento. Somos 2 adultos. Então a gente passou por muitas coisas, uma intensidade muito louca, que faz a gente olhar todos os dias um para o outro e falar: "Eu quero você, eu quero continuar casada com você". Não é à toa que esse ano a gente fez 10 anos de casados e a gente renovou nossos votos. Então a gente queria fazer uma puta coisa também, mas também não tinha dinheiro, porque a gente trabalha pra viver bem. Mas é isso, E mas é pra vocês também, né. E exato, aposto que foi uma delícia, porque eu vi as fotos e fiquei foi. babando, então Foi, não, foi assim, foi surreal, eu estava super nervosa, parecia que, eu voltei há 10 anos atrás, assim, no tempo, sabe. E ter os meninos ali me levando até o altar, e o Antônio falando ali, o Bento também. Ele no nosso casamento, ele não escreveu votos, ele falou da cabeça dele, e o Daniel ele é muito engraçado, assim, então as pessoas ao mesmo tempo choravam, riam e ele não escreveu os votos, e para nossa renovação ele escreveu, e assim, sério, uma pedrada, eu chorava, mas eu chorava. Ele escreveu coisas lindíssimas, assim, então casamos na Espanha, né, na praia, do jeito que a gente sonhava em casar, quando a que lindo, gente que falou lindo. sobre casar, mas ainda não casamos na igreja, mas aí a gente deixa para um próximo capítulo. Vai chegar um momento lindo. Mas Sim, é sim, legal isso, né, que você viveu também uma dinâmica muito diferente aí de casal, né, de viver separados sim. entre os países, assim, né. E isso exige também uma maturidade emocional do casal, que é isso, Não é ou para todos. não é para todos, ou o casal, né, com esses desafios cria laços e se fortalece, ou pode ser um desastre, né. Por isso que eu falo, gente, a escolha mais importante é com quem você vai casar, porque isso muda toda a sua dinâmica de vida, assim, como você se relaciona, até com a sua família, né. Acho que até com o meu jeito de relacionar com a minha família mudou depois que eu conheci o Cleiton, assim, Sim. e a dele também, certeza. E a forma também, né, isso que a gente estava falando sobre escolher certo. A pessoa, ela tem coisas que a pessoa pode mudar, né, como eu te falei, eu e o Daniel, a gente começou a namorar muito cedo, os 2 eram muito novinhos, ele estava ali no auge de curtição, de amigos, de festas e tal, eu super na minha, eh, mas você vê coisas que são mudáveis, mudáveis, existe essa palavra? Que podem mudar e existem coisas que não. Então eu via muito assim, a forma que ele cuidava da família, a forma que ele tratava a mãe, a forma que ele trata a irmã, a forma que ele tratava o sobrinho. Então assim, várias vezes. Nino, esse episódio é pra você, meu sobrinho. Várias vezes o Nino fazia escândalos, porque não queria porque o Dani era assim é ainda, né, hoje não mais, ele já tá com 21 anos. Mas assim, era o Dani deixava de ir pra minha casa, porque o Dani dormia muito na minha casa. O Dani deixava de dormir na minha casa pra ficar com o sobrinho. Então, assim, e aí o Nino fala hoje: "É, várias vezes ele deixou de dormir com você pra ficar comigo". Eu falei: "Várias vezes ele levou você pra dormir". Ele levava o Nino pra ir pra minha casa, minha mãe fazia bolo para o Nino, fazia pipoca, era o meu filhinho. Eu não tive, me deu cachorro. A forma que ele tratava a mãe, eu lembro que eu acho que o nosso segundo, terceiro encontro, a gente combinou de tomar açaí com a Bianca, que é, né, minha melhor amiga, e foi a nossa Cupida ali. E eu lembro que ele me ligou e falou: "Olha, eu não vou poder ir, porque eu preciso ir pra casa da minha mãe resolver um negócio pra ela, nã 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 nã". Aí você já fica assim
"Putz, o cara tá deixando de vir encontrar comigo para fazer um negócio pra mãe". Então você vai entendendo ali os valores, os princípios, e é isso, é um cara família, é um cara que vai largar tudo pra cuidar da gente, né, então são sinais que Deus dá e a gente é só a gente ir juntando, né, amiga. É. E é tão gostoso, né, viver isso, assim, e a gente ser inspiração também para os nossos filhos, né, para que eles Sim, saibam mais para frente fazer boas escolhas também, né, porque isso essa base também é importante e muda. Eh, mas tem algum truque depois que você bom, é que você deu muito certo, né, por causa dessa saudade, mas bom, enfim, eu vou usar então exemplos que eu já escutei, tá. Que é isso, que viu essa dinâmica familiar, de repente, ser muito abalada, né. E aí, eu não sei, acho que a gente poderia até dar dicas, assim, né. Por exemplo, aqui em casa a gente conversa muito, a gente é muito unido, então, a gente tem momentos, assim, gostosos de compartilhar, de um ser muito o suporte para o outro, de um aconselhar muito o outro. Então acho que os desafios que aparecem, porque o dia a dia é feito, né, disso também, a gente constrói junto, sabe, a gente tá sempre conversando e um dando muito suporte para o outro, então eu acho que tem que aproveitar esse momento de mudança para fortalecer isso, né. sim, Mais conversas, mais suporte um para o outro, mostrar ali que tá junto, né, para o que der e vier. E aí escutando, eu vi que alguns casais também vão se distanciando por isso, né, vão deixando esse laço um pouco mais fraco, sim, porque sim. acaba se isolando, né, um deixa de repente de cuidar do outro, de dar atenção, ou tem as frustrações que de repente os 2 não sabem lidar com isso também. Então, mudar de país também é muito relacionado a isso, né, tem que estar muito bem planejado, a gente tem que ter muita fortaleza, assim, emocional para seguir firme, porque é uma coisa que pode mudar muito sua vida de Porque é uma casar. intensidade, né, é uma intensidade que você não às vezes você não vive no seu dia a dia no Brasil. Eu vou usar esse termo, mas não me entendam mal. No Brasil a gente tem muitas distrações. Então assim, todo final de semana você tá onde? Na casa da sogra, na casa da mãe, com família reunida, você tá aí, às vezes, na rotina, porque, assim, a gente morava em São Paulo. Em São Paulo, o Daniel chegava super tarde, as crianças já tinham tomado banho, já estavam para jantar, se já não tinham jantado, se já não estavam dormindo. Então, assim, casal, sentar, conversar, ver série. Então, assim, a vida que a gente tinha lá não é que a gente era infeliz, a gente era muito feliz. E se um dia a gente tiver que voltar, eu acho que a gente vai rever muitas coisas, horários do que a gente tinha lá e do que a gente tem hoje. Mas aqui, a gente não tem essas distrações. Somos nós 4. Então, final de semana, somos nós 4, né. Hoje a gente tem amigos ali que a gente tá quase todo final de semana junto com eles, conversando e tal, interagindo, mas eu acho que no final, o bicho pega, é nós 4. Então é essa intensidade, tudo isso que você falou, da gente se olhar, da gente conversar, da gente uma coisa que eu aprendi, assim, muito ele não tá no meu corpo, ele não tá na minha cabeça, ele não tem como adivinhar o que eu tô sentindo. Então, assim, comunicar, o diálogo é a base, assim, de tudo, de tudo, de tudo. Então, assim, eu comunico: "Daniel, eu não tô bem". Essa semana eu tô numa semana mais assim, né, mais sensível, datas que estão se aproximando, então isso mexe muito, assim, com o meu emocional, então eu comunico. E não é porque o Daniel é insensível, porque não é sobre isso, é porque ele não tá dentro da minha cabeça, não tem como ele saber. Então eu comunico: "Olha, eu não tô bem. Olha, eu preciso da sua ajuda com isso. Olha, eu preciso", sabe, assim. Então a gente vem, dialogando muito mais, trocando muito mais, nos conectando muito mais, justamente por isso, por essa intensidade e pelo tempo que a gente ficou longe. Então, assim, a gente valoriza cada segundo, mas a gente entende que nós somos muito maiores do que o corpo físico presença. Sabe? Quando ele tá longe, a gente consegue continuar se conectando, a gente consegue ter a intensidade do nosso amor, do nosso casamento, da nossa família, dos nossos propósitos. Então a gente valoriza muito isso. É, isso é muito importante, né.
Sim, sim, sim. Ai, que delícia, adorei falar. Adorei também. A gente tem que trazer agora os meninos pra falar a versão deles, né. Ai, Daniel, ó, não acredita em nada do que ele fala. Ele, ó, Não, super podia, fica o desafio aí, eles devem estar vamos, vamos. assistindo. Inclusive eu tenho uns amigos que ficam zoando: "Nossa, que homem esse Daniel, né". A Amanda fala de um Daniel aí, ele fala: "Nossa, verdade, né, quem é esse cara?". Quem é esse? Representa também, né, tipo, Como ele se ele não fosse. Tem os perrengues no dia vamos lá, tem perrengue, tem briga, tem discussão, tem gente, casamento não são flores. Eu sou uma pessoa difícil, ele é uma pessoa difícil, tivemos criações completamente diferentes, assim, completamente diferentes. E aí, quando você tem filho, aí, gente, casamento ali, ó, namorinho, casamento, nã-nã-nã, é tudo uma coisinha, né. Não, namoro, né, aí que você casa. "Ih, botei o copo aqui, o cara botou o copo assado". Você fala: "Ih, mas eu gosto do copo assim, mas ele gosta do copo assado". Aí você vai cedendo, aí você vai não até sei o quê. hoje a gente vê eu gosto do banco de um jeito, ele vai lá e Aí você tem filho, querida, aí você vai educar, porque ter filho é uma coisa, agora você querer educar, no nosso no você tem um menino e uma menina, tem essa coisa também. Eu tenho 2 homens, eu quero criar 2 homens sensíveis, 2 homens potentes, 2 homens que sabe, assim? E aham. aí você vem, não que o Daniel seja o oposto nesse sentido a gente é muito parecido, né. Mas tem coisa que eu falo: "Não, é assim", ele fala: "É assado", eu falo: "Ih, que meio termo que a gente vai chegar". Mas a gente consegue. Ele cede, eu cedo. Ele cede mais do que eu. Eu sou mais assim, tipo: "Não, é desse jeito que eu quero". Aí se dá errado eu falo: "Tá bom, vamos tentar do seu". Mas ele cede muito em relação à criação dos meninos, assim, também. Ele confia muito no que eu tenho ali pra botar em jogo também, sabe. Isso é muito legal. Mas, não é fácil, mas assim, gente, eu que era aquela pessoa que não acreditava, que não queria, que bom que Deus me esfregou um Daniel, me colocou ele ali no ônibus e que bom que eu acreditei no nosso amor, sabe. Porque eu não imaginaria a minha vida sem óbvio, sem os meus filhos, mas sem os meus filhos e sem o pai dos meus filhos, que é meu parceiro, aí fica aí a dica, fica aí a minha declaração de amor. Gente, ela tá muito romântica. Todo episódio o Daniel é exaltado, também por isso que falam: "Que Não é? homem!". Meu aniversário tá chegando, vou deixar esse episódio próximo do meu aniversário para ver o que que eu ganho. Verdade, verdade. Mas amor é isso, né, é a gente crescer um com o outro. Eu estava olhando para o Cleiton esses dias, falei: "Como é bom, né, a gente começou lá com uns 20 e poucos anos e agora ver esses cabelos brancos, as rugas, isso Sim, é tão legal a gente crescer com uma pessoa do lado, né, criar uma família, e acho que amor é isso, né, é você ser resiliente na sua sim, escolha, sabe, ser persistente no que você escolheu e fazer acontecer dar certo. é isso. É isso, gostei. Adorei, adorei Dedicado aos saber. nossos maridos esse episódio. Quero saber depois no off a data do casamento ou não, deixa de surpresa também que eu vou Deixa super abaixo ainda, amiga. super curtir, super, me apaixonar mais, porque eu sou apaixonada pela sua família. Ai, E eu é faço. outra coincidência, né, você é apaixonada pela minha, eu apaixonada pela sua, A gente e podia é até isso. casar junto, né, faz uma festa só, amiga, de repente aí a gente Ótimo, pode até começar a pensar em festa. gosto. E datas, que é o que o Boa. Cleiton quer, datas. Verdade. Adorei, espero que vocês tenham gostado das nossas histórias de amor. É bom começar o ano assim, falando de amor, falando de esperança, falando de intensidade e de propósitos, né, porque no casamento tem muita intensidade, muito amor, mas tem que ter muito propósito, muita base. E é isso, até o próximo episódio. Deixa um like aqui, faz comentário, viu. Maridos, comentem este, quero saber. Comentem, é isso. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.